Olá, meus amigos! Mais uma vez, Vô Manu aqui para conversar mais um pouquinho com vocês hoje sobre palavras compostas. Não tem mistério nenhum nisso aí não, meus amigos. Por exemplo, quando você fala assim, lápis, lápis é uma palavra simples. Agora, quando eu falo lápis de cor, já virou uma palavra composta, porque eu usei mais de uma palavrinha. Caderno, simples. Caderno de desenho é uma palavra composta. Aí, o que acontece? Algumas palavras compostas, elas têm um tracinho entre elas, outras não têm. Não é importante os meus amigos ficarem decorando regras. Eu vou dar apenas um macetezinho para vocês na hora de usar o tracinho. Quando a segunda palavrinha começar com a mesma letra que terminou a primeira, aí tem tracinho. Mas eu vou dar um exemplo aqui concreto. Mas não é para decorar isso não, tá? Isso é só para facilitar. Isso aí já vai resolver 50% das dúvidas de vocês, se tem tracinho ou se não tem tracinho. Então, vamos lá. Vamos começar com uma palavra bem bonita. Palavra, por exemplo. Palavra beija-flor. Por que o Vô Manu começou com essa palavra? Essa palavra é muito interessante, né? Beija-flor é a menor ave que existe, né? Também é a menor ovo que é posto pelo beija-flor, tá? Bem pequenininho. Mas o beija-flor, ele é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na verdade, tudo que o homem criou ou que o homem inventou, segundo algumas palavras, na verdade, ele não inventou, ele copiou de alguma coisa. Ô, Vô Manu, explica esse negócio direito aí, não estou entendendo nada. É muito simples. Por exemplo, todo mundo já deve ter visto um helicóptero, né? O helicóptero, ele foi baseado no beija-flor. Por que, Vô Manu? Porque o beija-flor é o único pássaro que consegue parar no ar. E qual é o meio de comunicação que para no ar? O helicóptero. O avião não para, né? O avião vai numa velocidade muito grande, mas o helicóptero para. Então vocês estão vendo? Olha só. Então o homem, ele criou, ele não criou, ele copiou. Então ele copia tudo da natureza, né? Por exemplo, um avião. O avião por dentro, ele é oco, né? Tem as poltronas e tal. Da onde é que tirou aquilo? Os ossos das aves que voam também são ocos. Para quê? Para ter ar ali dentro, ficar leve e ela conseguir voar, né? Tem ave que voa e tem ave que não voa. Então aquelas que não voam, ela tem o osso mais resistente. Para quê? Para ela correr. E aquela que voa tem o osso mais fininho, mas é cheio de ar, é oco, então ela consegue se deslocar. Então olha que beleza. Então é aquilo que o Vô Manu sempre fala. Quanto mais a gente observar a natureza, mais nós vamos aprender. Então ficou aí mais uma curiosidade. Vocês querem ver uma coisa muito simples? O Vô Manu vai ensinar uma brincadeira muito simples. Você pegar um pedacinho de papel, cortar esse pedacinho mais ou menos no meio e virar uma ponta para cá e outra ponta para lá. Pega um clipezinho, coloca ali e solta. Quanto mais alto você soltar aquele pedacinho de papel, ele começa a girar. Maior a altitude, ele ganha mais velocidade. Então é o princípio exatamente do funcionamento do helicóptero. Olha que curiosidade. E da onde é que o homem tirou isso? Tirou justamente do beija-flor. Por essa razão que o Vô Manu começou aqui com a palavra beija-flor. E aí vocês observam que tem aqui o tracinho, ó, beija-flor, ok? Então, palavra composta. Vamos ver outro exemplo de palavra composta? Vamos agora pegar o nome de um país. Novamente, um país lá da África. Esse país aqui, ó. Guiné. Guiné-Bissau. Agora, olha que curioso. Olha que curioso. Aqui também tem tracinho, ó. Tá? Então, na palavra Guiné-Bissau, a gente usa o tracinho. Agora, vamos pegar um outro país
da África também e que não tem tracinho. Quer ver? Olha só. Cabo. Bem, para vocês não ficarem decorando regras, observa o seguinte. Quando você fala aqui Guiné-Bissau, dá para entender que isso aqui é uma coisa só. Ok? Agora, quando você usa aqui Cabo Verde, é como se fosse duas palavras. Cabo é uma palavra, verde é outra palavra. Tá certo? Porque existem vários tipos de cabo. Então esse nome Cabo Verde, ele naturalmente tem uma origem por causa da vegetação e assim por diante. Então pegaram duas palavras e juntou e deu o nome do país. Assim como no Brasil, né? Qual é a origem do nome Brasil? É a partir de uma planta chamada pau-brasil, que é uma madeira que por dentro ela é avermelhada. Então ela tem cor de brasa. Então, cor de brasa, os portugueses lembraram então de criar essa palavra. Brasa, lembra o quê? Brasil. Então ficou o nome Brasil a partir da palavra cor de brasa. Agora, que interessante, os índios, eles não chamavam o lugar em que eles moravam de Brasil, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam. Os índios chamavam esse lugar de Pindorama, né? Que quer dizer terra das palmeiras. E você vê que o Brasil, assim como a África, tem um clima parecido, a gente já conversou sobre isso. Então é muito comum as palmeiras se desenvolverem muito, tá? Então as palmeiras hoje, elas são assim símbolos de vários lugares. Por exemplo, no Jardim Botânico, nós temos, logo na entrada do Jardim Botânico, uma rua cheia de palmeiras. E fora dali também existem outros lugares em que as palmeiras decoram a rua inteira. Tem um outro bairro também no Rio de Janeiro, chamado Flamengo, em que a rua ela é toda plantada com palmeiras. São mais de 300 palmeiras. Tá? É uma rua que tem uma origem indígena também, Rua Paissandu. E aí o que acontece, gente? Vocês vejam, olha a contribuição que os índios também deram à nossa língua portuguesa. Olha a riqueza que é tudo isso aí. Então, é aquilo que a gente diz. A gente, na verdade, a gente não inventa nada. A gente vai um copiando do outro e vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim como nós já tivemos uma conversa aqui sobre palavras de origem estrangeira e que agora fazem parte do vocabulário da língua portuguesa. Uma que vocês vão lembrar, kit, né? Kit, o que é kit? Kit é um grupo de alguma coisa, a criança vai para a escola, então ela coloca lá na mochilinha dela, na bolsa, na mala, como vocês quiserem chamar, o lápis, a borracha, o caderno, o livro, isso é o kit, né? A gente vai fazer uma comida, então separar que ingredientes eu vou usar para fazer aquela comida, então isso é um kit, ok? O professor vem dar a sua aula e traz o seu material, então isso é um kit. Então, quando o Manu traz aqui a folhinha, a caneta, isso é o meu kit para o meu trabalho. Correto, gente? Então, a ideia é essa. Algumas palavras, elas têm o tracinho e outras não têm tracinho. Agora, com licença de vocês, o Manu vai apagar aqui para falar uma outra coisa bem interessante. Vocês lembram que o vô Manu já falou aqui em alguns acentozinhos, né? O acento agudo de vovó, o acento circunflexo de vovô, apesar que não é para decorar esses nomes, né? A cedilha, tá? O tio, tá? E a gente quer falar hoje de um outro acentozinho que é o apóstrofo. Deixa eu mostrar uma palavrinha aqui composta e até uma outra curiosidade. Olha só. Escreve essa palavra aqui, ó. Galinha. Olha que interessante. Galinha d'Angola, quer dizer, galinha de Angola. No Brasil, por exemplo, em alguns lugares, principalmente no Nordeste, eles não chamam galinha d'Angola. Lá eles chamam de capote.
Porque eles acham que a estrutura de pena da galinha parece com um capote. Então lá não é usado o nome galinha da Angola. Olha que interessante, tá? E é muito comum em Portugal se usar esse acentozinho aqui, que é o apóstrofo. Então, ele substitui aqui uma letra. É como se fosse aqui, ó. DE. Então, galinha de Angola é a mesma coisa que galinha da Angola. Assim como, por exemplo, é muito comum também na poesia se usar isso. O Romano tinha separado aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu acho para mostrar a vocês. É muito interessante isso aqui, ó. Por exemplo, vou apagar. E na poesia, por exemplo, isso é totalmente permitido. Eu vou escrever, por exemplo, a palavra estrada. Olha só. Estrada. Bom, na poesia é muito comum abandonar uma letra e colocar um apóstrofo e ficar assim, ó. Estrada. Então, aquele apóstrofo ali é como se tivesse uma letra que nós resolvemos tirar. Tudo bem, meus amigos? Então, com essa explicação aí, a gente percebeu que as palavras compostas, muitas delas também são originárias da África. Mais uma vez, né? A África, nós falamos aqui na África, falamos aqui no Brasil, falamos aqui na questão dos índios brasileiros, quantas palavras eles criaram e originando assim a riqueza da nossa língua, né? Vou dar um exemplo até curioso. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, na palavra carioca, né? Até aproveitando, tem uma palavra composta que chama assim, carioca da gema, né? O que o pessoal aqui chama de carioca da gema? É o carioca verdadeiro, é aquele que nasceu no Rio de Janeiro, aquele que cresceu no Rio de Janeiro e aquele que tem algumas ideias do Rio de Janeiro, né? Que é um povo alegre, um povo descontraído, um povo brincalhão. Então isso aqui é o carioca da gema. Também é uma palavra composta. Bom, Manu, e de onde vem essa palavra carioca? Olha que interessante. Quando os portugueses eles vieram aqui para o Brasil, eles construíram uma casa com pedra e cal. O que é cal? Cal é um pó branco que é tirado também de rochas. E os índios ficaram muito pensativos com relação àquilo, que eles não conheciam aquele tipo de construção. Então, eles chamaram aquela construção de carioca. O que é isso? Cari quer dizer povo, né? Oca quer dizer casa. Então, carioca quer dizer o quê? Casa branca. E aí, isso não quer dizer, meus amigos, que todo carioca é branco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a palavra carioca, ela surgiu daí. E hoje você tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, Largo da Carioca, Rua da Carioca, né? Rio Carioca e por aí vai, Shopping Carioca e um monte de coisa. Mas, em geral, as crianças, principalmente, não sabem a origem dessas palavras. E o vô Manu acredita que quando a pessoa conhece a origem da palavra, a origem do lugar, ela passa a ter um amor maior por aquilo, passa a ter um carinho maior por aquilo. Tem brasileiro que está com 40, 50 anos e não sabe qual é a origem do nome do seu país. Tá? Então isso é muito importante, a gente trabalhar essas curiosidades. Por isso que o vô Manu ele vai sempre nesse caminho de mostrar a coisa prática para vocês. Então, o vô Manu encerra esse encontro de palavras compostas, dizendo novamente que não é para nós ficarmos decorando nada, mas sim para despertar em vocês cada vez mais a curiosidade. Sempre que vocês passarem por algum lugar e tiver alguma coisa escrita, tenta ler o que está escrito ali. Não conseguiu? Não tem problema, tenta de novo. E assim por diante. Pegou uma embalagem de um produto, vamos lá ver o que está escrito aqui. Passou na banca de jornal, viu lá uma notícia, né? Vamos ver o que será que está escrito. E assim a gente vai aprendendo. Porque, gente, se nós vivêssemos 200 anos, nós não dominaríamos tudo que há na língua portuguesa. É uma língua muito bonita, mas
como o Manu sempre fala, não é uma língua fácil, nem para quem é especialista só nesse assunto aí. E eu diria a vocês, o Manu tem vários amigos que são especialistas e eles estudam todo dia, estudam o tempo inteiro. E cada vez surgem mais coisas novas, né? O mundo vai evoluindo, como a gente já viu aqui, né? A tecnologia está aí para isso e as palavras vão se incorporando à língua, ok? Então, desde lá da invenção do papel, que a gente falou aqui no papiro, né? Que acabou virando um verbo, uma ação, né? Papirar. O que é papirar? É uma expressão que foi criada a partir do papiro. O que é isso? É estudar. Então, uma expressão, como o Manu já falou, várias vezes, muito usada pelo pessoal que está fazendo preparatório, está fazendo cursinho para fazer alguma coisa. Então, vamos papirar, vamos estudar, vamos nos dedicar. Então, com muita dedicação, com muito carinho, o Manu deseja deixar aquele abraço fraterno para todos vocês e até uma próxima.